Diálogo. Apoio. Aschirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e uma convidada muito super especial. Tem hora que ela é meio brava, irritada. Quem entra no Instagram dela vê os vídeos dela nervosa. Eu pergunto para Cíntia Chagas, o que te deixa tão irritada, tão nervosa que você logo já joga no ventilador? Adorei a pergunta, Edmo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu gosto do humor. E o humor pelo qual eu mais me atraio é esse tipo de humor mais sarcástico, mais debochado, mais irônico. Então, eu vejo a língua portuguesa e a oratória como um mecanismo para gerar humor. E esse humor, ele abastece a minha vida, a minha alma. E eu entendo que no processo de aprendizagem, ele faz com que as pessoas aprendam mais. Então, quando eu ensino berrando, gritando, xingando as pessoas, eu percebo que elas gravam mais. É óbvio que muitas pessoas ficam chateadas, interpretam de forma bastante errônea o que eu faço, mas a maioria gosta e aprova, e tem dado muito certo. Eu tenho ganhado aproximadamente 10 mil seguidores por dia, e esse é o melhor termômetro, né? Eu fui fazer um podcast outro dia desse, a convite de um promotor aqui de Ribeirão Preto, e era sobre a inteligência artificial aplicada na publicidade, especificamente o comercial da Volkswagen com a Elis Regina. Sim, eu vi. Então, ele me fez a pergunta, o que eu achava, eu falei que está muito chato. Tá? A coisa está muito chata. Porque, na realidade, a suspensão do comercial, ela se deu porque um advogado não estava questionando se os filhos da Elis Regina tinham ou não o direito de ceder imagens da mãe e de uma música que ela cantou do Belchior. Uhum. Mas ele estava dizendo, se a Elis Regina fosse viva, ela Sim. toparia fazer um negócio desse? Quer dizer, olha onde está aí na cabeça das pessoas. E o que será que está por trás dessa fala? É óbvio que a preocupação não é essa. Está muito chato viver. A barreira que as pessoas estão colocando para o humor, e aí entra a língua portuguesa, é uma barreira quase que intransponível. Hoje em dia, nós vivemos eu brinco que estamos no Index Prohibitorum da Idade Média, estamos vivenciando o Index Prohibitorum, porque existe uma lista de palavras e expressões amaldiçoadas. E essa lista é carregada de desconhecimento, de burrice, de uma falta de raciocínio em relação ao óbvio. Por exemplo, a palavra criado mudo, ela se tornou uma palavra proibida, mas a base, o embasamento para essa proibição é pífio. Dizem que se tratava de um criado negro que ficava ao lado do senhor de engenho, segurando o copo desse senhor, enquanto esse senhor dormia. Só que é óbvio que isso é falacioso. Primeiro, porque não há provas, não há documentos, não há registros. Segundo, porque se você fosse um senhor de engenho, você, em sã consciência, deixaria um escravo ao seu lado, velando o seu sono? É óbvio que não, porque a qualquer momento ele poderia se revoltar, ele poderia te bater, te matar e tal. É óbvio que não existia um criado que ficava lá segurando um copo à noite parado, enquanto o senhor de engenho dormia. E isso dizem, aí eu não sei se é verdade, é especulação, que quem criou essa ideia foi a Etna, para aderir, a Etna, aquela loja de móveis, para aderir ao politicamente correto, ao bom mocismo linguístico que estamos vivenciando. Só que é a maior, por exemplo, hoje não se pode falar denegrir, e é uma bobagem, porque denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar.
Se eu digo que a imagem de alguém foi denegrida, nada tem a ver com negro. Eu apenas quero dizer que aquela imagem que era límpida, transparente, cristalina, hoje apresenta manchas. E está no Aurélio. Exato. E esse tipo de mentira mexe muito com o meu humor. Aí eu vou para a internet e falo mesmo. Inclusive, o Luiz XV, uma vez por semana, quase que virava um criado mudo, que ele botava alguns convidados para vê-lo acordar pela manhã em Versalhes, né? Quer dizer, então, era quase levar um café da manhã para o Luiz XV acordando. Olha, o senhor acorda, rei, está aqui o negócio, né? Mas, nesse raciocínio seu, o Nelson Gonçalves também contribuiu com a língua portuguesa, porque o boemia ia de contrário ao Aurélio Buarque de Holanda. Eu vou insistir no Aurélio, porque eu sou do tempo do Aurélio. Hoje fica difícil só Google, né? Mas a gente foi criado lá no Aurélio e ele botou o boemia lá ao invés de boêmia, e o Aurélio acabou aceitando o boemia. Quer dizer, e hoje está chato que nem denegrir pode. Existe uma coisa que é a evolução da língua, que a gente vê, por exemplo, na palavra champanhe. Champanhe era um substantivo masculino porque designava o vinho espumante produzido na região de Champagne. Por ser um vinho, era o champanhe. Eu passei uma vida, eu ensino há mais de 2 décadas, eu passei uma vida falando que champanhe era o champanhe. Só que de tanto as pessoas errarem e falarem a champanhe, hoje o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é um livro, que é um dicionário, perdão, que tem mais valor do que os outros dicionários, por exemplo, quando o Wise e o Aurélio se contradizem, o voto de Minerva, com valor legal, é o VOLPE, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa diz hoje que você pode falar o champanhe ou a champanhe, que é o que a gente chama de consagração pelo uso. O uso excessivo faz com que certas palavras consideradas antes errôneas caiam no dicionário. Só que isso é uma coisa. Criar regras é outra coisa, que é o que ocorre com o dialeto não binário. O dialeto não binário, para quem não sabe, é aquela terminação com a letra E, que já foi com a letra X, inclusive, e eles viram que era menos aplicável ainda do que essa bestialidade que temos hoje com a letra E. O dialeto não binário é uma linguagem criada para que os não binários não se sintam excluídos. E quem são os não binários? Para quem não sabe, os não binários são os indivíduos que não se identificam nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Logo, a pessoa não seria nem ela, nem ele. Ela seria um outro pronome. Haveria um outro pronome para se referir a ela. Você não falaria todos, mas todes. Por quê? Porque haveria uma parcela ali de pessoas que não se identificam nem com gênero, nem com outro. E isso é muito diferente de evolução da língua. Isso é imposição linguística arbitrária, Seria um você com C cedilha, não? É tão errado quanto, porque exatamente, é tão errado quanto, porque não existe. E esse é um movimento não só do nosso país, é no mundo inteiro. Na França, eles têm um órgão que se chama l'Académie Française, que opera mais ou menos como a nossa Academia Brasileira de Letras. E esse órgão falou, frente a essa aberração linguística, a língua francesa corre perigo mortal. A frase é essa, poderia falar aqui com aspas. Frente a essa aberração linguística, a língua francesa corre perigo mortal. Além de haver um perigo para a nossa língua, no caso a portuguesa, além de haver problemas de interpretação de texto, porque ninguém consegue fazer um parágrafo nesse tal de dialeto não binário, a única coisa que as pessoas colocam é no vocativo, querides alunes, né? Porque não é nem aluno, nem aluna, vai ser alune, pelo amor de Deus. Então, além de não ser praticável, o dialeto não binário exclui surdos, exclui disléxicos e exclui cegos. Então, que inclusão é essa? Porque os não binários não correspondem nem a 1,2% da nossa população, ao passo que surdos, cegos e disléxicos correspondem a uma parcela muito maior.
Então, nós estamos vivendo uma verdadeira Torre de Babel. Você é tão forte que você botou o Lucas para fazer mestrado de língua portuguesa, né? Agora, o Lucas é da Boemia ou é da Boêmia? Que ótima pergunta. Ele não é muito de cerveja. Então, eu vou ter de te dizer... Aliás, ele não é nem muito de beber. Eu bebo 10 vezes mais do que ele. Sou mineira. Bebo muito mais do que ele. Eu sou mineira e nós, em Minas Gerais, falamos, já que em Minas não tem mar, eu vou para o bar. Apesar de que eu não bebo cerveja. Uma vez por ano me dá uma vontade, eu tomo um copinho, mas eu não gosto de cerveja. Então, o Lucas, ele não é da Boêmia e nem da Boemia. Ele é da política, viu? Ele é calmo. Ele é da educação e do agronegócio. Olha, essa senhora que eu estou conversando aqui, apesar de jovem, ela é formada em letras na Universidade Federal de Minas Gerais e, assusta as pessoas. Você deu uma entrevista, eu dei uma fuçadinha, você deu uma entrevista dizendo que você teve em 13 possibilidades de aula e foi mandada embora de 10. Eu sei o seu motivo, você vai contar o motivo aí, mas não pega bem falar isso para as pessoas, né, Cíntia? Eu sempre faço do limão uma limonada. Eu posso ter várias dificuldades na vida. Agora mesmo eu estava resolvendo assuntos de banco, de contabilidade. Eu sou péssima em tudo que envolve números, mas eu sou uma excelente marqueteira, modéstia à parte. Então, de fato, eu fui demitida 10 vezes em instituições de ensino. Eu trabalhei em 13. 10 me demitiram. Uma era minha, lá em Belo Horizonte. A outra quebrou, ou seja, só uma instituição de ensino não me demitiu na vida. E essa demissão não ocorria no período probatório, com 3 meses e tal. Ela ocorria depois de 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos de muito resultado, de muito trabalho e de muitos elogios. E ela ocorria porque os professores nunca suportaram o meu jeito de dar aula. Eu colocava em uma turma de 200 alunos de cursinho, eu colocava os 200 em pé, cantando a música, o funk da crase, o sertanejo da conjunção, e eu era muito nova. Você vai terminar esse programa fazendo essas 2 músicas, tá? Eu nem sei se eu me lembro mais dela. O da conjunção e o da crase, é fundamental, senão não tem programa. Posso tentar. E eu sempre tive esse viés, ainda que eu não fale mais, como eu já falei, de política, eu sempre tive esse viés mais à direita. Até na época em que eu não entendia nada de política, eu era uma pessoa mais de direita, e, enfim, mais conservadora e muito novinha. Então, o professor mais velho falava, olha, ou eu ou essa pirralha, e a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Eu havia acabado de me formar, e assim foi. E em relação a fazer do limão uma limonada, eu já fui ao programa Pânico 13 vezes. 13? 12. A 13ª vai ser no fim do mês. E fui porque eu dava aula na balada. Quando eu montei meu pré-vestibular, eu levava os alunos para lá para fazer revisão, na véspera do Enem, fazia uma festa com aula para os alunos. Isso saiu na capa do G1. Isso me levou ao programa do Danilo Gentili, isso tudo em 2015, era outra época, eu morava em Belo Horizonte ainda e tal. E o que eu fiz? Eu passei a falar sempre isso. Olha, já fui demitida 10 vezes, trabalhei em 13 lugares, fui demitida de 10. E assim eu criava uma história com início, meio e fim, um enredo muito, muito diferente e curioso. Eu gerei curiosidade falando disso. Legal. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles
está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Ashirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa professora de língua portuguesa, Cíntia Chagas, essa graça de pessoa que tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e que continua aí esbanjando simpatia e convencendo esses brasileiros difíceis a falar o português correto. E você que está assistindo o programa, no intervalo você pode ter ido tomar um pouquinho de água, qualquer coisa, menos embora. Menos embora. Certo, Cíntia? Menos embora, né? Ai, pois é, né? O tal do menos é complicado. Eu costumo dizer... Mas é comum. Muito, muito. Eu costumo dizer o seguinte... As pessoas ainda não entenderam, e você falou dos meus 2 milhões de seguidores, eu tenho feito esse trabalho de forma árdua, esse trabalho de convencimento. As pessoas ainda não entenderam que nós somos avaliados não somente pela nossa imagem, pela roupa que a gente veste, pelo nosso comportamento, mas também, sobretudo, pela forma como nós falamos. Eu sempre dou um exemplo que eu acho maravilhoso, que é o exemplo do sommelier. Você vai a um restaurante bom, você é atendido por um sommelier, e quando a pessoa chega a essa categoria sommelier, geralmente é uma pessoa muito elegante, uma pessoa que estará vestida com um bom terno, o cabelo sempre muito bem aparado, a barba muito bem feita, em se tratando de um homem, é claro. É uma pessoa, geralmente o sommelier, ele tem até um ar meio snob, meio muito contido, pois não, senhora, não sei o que e tal, e fala do vinho, que o tanino do vinho é sei lá o quê, que as uvas foram colhidas pelas freiras mancas do Himalaia e tal, e por aí vai, né? Mas no momento em que esse sommelier diz que aquele vinho tem menos acidez, para quem ouve, seria como se a imagem desse profissional caísse por terra. Seria como se a ideia que se passa é de que tudo aquilo era uma mentira, de que ele apenas decorou aquelas palavras, aquelas frases sobre vinho, e que ele não é aquela pessoa elegante e sofisticada que ele tenta aparentar. Então, as pessoas precisam ter consciência de que elas serão julgadas, sim, pela forma como elas falam. E o meu trabalho no Instagram gira em torno de fazer com que as pessoas falem melhor e alcancem patamares mais elevados, tanto na vida social quanto na vida profissional. Mas eu acho que tudo tem uma coisa a ver com a outra, né? Eu acho que o vinho é uma coisa muito elegante. O vinho, você falou de cerveja agora há pouco, não que a cerveja não seja elegante, o uísque não seja elegante, absolutamente. Mas eu acho que o vinho carrega um glamour, até pela própria história das uvas, regiões do mundo,
produção, colheita, enfim, tudo que o vinho promove é glamouroso, pelo menos eu enxergo. Eu acho que a comunicação tem que acompanhar o glamour do negócio. Agora, erro de português, olha, não façam isso. Eu queria que você falasse do seu curso, porque o seu curso também está bombando, curso online, Cíntia Chagas. Fala um pouquinho do curso. Eu tenho 3 cursos, na verdade. Um é de oratória, é um curso para as pessoas que precisam se expressar melhor em público. E quando eu falo público, eu me refiro a uma reunião com 3 pessoas, me refiro a uma apresentação de um projeto na faculdade ou no trabalho, e me refiro a palestrantes. Então, nesse curso que se chama Comunique-se, eu ensino o jeito de andar, o jeito de ficar parado. É impressionante como as pessoas não sabem ficar paradas quando elas estão com o microfone na mão. Elas ficam como gangorras, assim. Pode observar, 90% das pessoas não sabem manter uma postura elegante com o microfone na mão. Não sabem. Então, eu dou técnica de argumentação, eu falo de impostação de voz, eu chamei uma fonoaudióloga, porque eu não sou especialista em voz. Eu falo de muitas coisas interessantes, de tudo aquilo que compõe uma boa oratória. Esse é um curso. O outro curso eu falo Direito Brasil, que é um curso de gramática para adulto. Então, eu pego as regras de gramática e mastigo para a pessoa, eu facilito a vida dela para que ela pare de passar vergonha, tanto na fala quanto na escrita. Por exemplo, a reforma ortográfica. A reforma ortográfica é enorme, mas eu pego as principais regras e por aí vai. Esses 2 cursos até o dia 7 agora estão na promoção, 2 pelo valor de 1. A primeira vez que eu fiz promoção na minha vida foi esta, em comemoração aos 2 milhões de seguidores. E acaba agora no dia 7. Um outro curso que eu vou abrir novamente na semana que vem é o curso de estratégias digitais, para as pessoas que querem ganhar dinheiro e seguidores no Instagram. O nome dele é Viver de Insta. Então, lá não sou eu quem ensina é o meu estrategista digital. Ele pega os meus números, os meus ganhos financeiros, os meus ganhos de seguidores e explica como nós fazemos para alcançar resultados tão positivos e mostra para as pessoas que, dependendo do que elas vierem a vender, elas também podem alcançar esse tipo de resultado. As pessoas têm que entender que é uma perca de tempo poder falar errado, né, Cíntia? É uma perca de tempo, né? Exatamente, é uma perda de tempo. Muito bem, Edmo, perda. Bem lembrado. Como é que é o funk da Crase? Só para eu saber um pedacinho do funk da Crase. Gente, a última vez que eu cantei esse funk foi em 2019. Eu vou tentar me lembrar aqui. Eu peguei aquela música. No Pânico não fizeram você cantar? Você acredita que não? Quer dizer, eu não sei. Vou passar para os caras. Já que você vai voltar lá, vou passar para os caras. Eu acho que não. Que eu me lembre, não. Aquela música, é uma paródia daquela música da Valesca Popozuda. Como que é? Porque na época eu tinha um pré-vestibular só para alunos que iam tentar medicina. Então começa falando de medicina. É algo assim. E nessa música eu dou as exceções de uso da crase. É algo assim. Medicina você quer, ficar rica você quer. Te digo, só tem um jeito. Para conseguir tem que fazer o Enem bem feito. Para fazer redação top e tirar uma nota foda. Coloquei até palavrão. Agora eu vou te ensinar as exceções para crase você colocar. Adjunto se for feminino e se for adverbial. Locução prepositiva e conjuntiva, a crase é legal. A distância, a casa e a terra só se forem especificadas. A maneira de ir à moda, mesmo se for masculina a palavra. E vai. Mas para a pessoa entender e para fazer sentido para ela, é necessário que ela tenha estudado os 8 casos especiais de uso da crase. Então, ela vê no quadro os 8 casos, ela aprende os 8 casos e, para memorizar, ela canta a musiquinha. Eu acho que na crase o você é muito emblemático, né? Para a crase, as pessoas têm mania do você, é impressionante, né? E se elas soubessem de
um conceito, elas nunca mais errariam, que é o seguinte conceito. A crase só ocorre antes de palavra feminina. Só que o problema é que que poucas pessoas sabem o que é a palavra feminina para a crase. Porque, por exemplo, a palavra ela é feminina para as pessoas, porque ela é para mulher, né, e tal. Só que a palavra ela em si não é feminina, porque feminino, para o conceito de crase, é a palavra que pede o artigo a na frente. Então, você não fala a ela chegou, você fala ela chegou. Então, não é feminina. Logo, refiro-me a ela não leva crase, porque ela não pede o a. Por isso que não é feminina. E a mesma coisa ocorre com você. Refiro-me a você. Não tem crase, porque você não fala a você chegou ontem. Não, você fala você chegou ontem. Então, esse macete é maravilhoso. É só olhar se a palavra pede o a. Porque todo mundo sabe, só corre crase antes de palavra feminina. Tá, mas as pessoas sabem o que vem a ser uma palavra feminina de fato? Seria mais inteligente se os professores ensinassem da seguinte forma: só corre crase antes de palavras que pedem, que exigem o artigo a. Aí a maioria das pessoas não colocaria crase antes de verbo, porque verbo não pede o a. E a você, sem crase, eu quero agradecer por ter participado comigo, de ter dado essa simpatia, apresentar você, trazer essa figura maravilhosa, carinhosa e didata de primeira. Obrigado, Cíntia. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo, Edmo. Você também é uma simpatia e você lembra muito Tufi, tá? Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Diálogo, apoio, Ashirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi,